aqui com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma figura ali ilustre, em que desencarnou agora no dia 21. Isso mesmo, nós vamos falar do Papa Francisco. Mas ele nasce lá em Buenos Aires com o nome de Jorge Mário Bergoglio. Ele nasce no dia 17/12 de 1936. Vamos entender o que a numerologia mostra no momento do nascimento, no momento onde ele toma posse como Papa, né? E ele passa a usar o nome Francisco, Papa Francisco, e quais são as influências quando ele desencarna, no momento do seu desencarne. Vamos observar isso através da numerologia, dos arquétipos do tarô, o que essas energias conversam com a gente. Todo nesse momento está ali sentindo as energias. Todos nós estamos realmente com tudo isso que aconteceu, né? Então, o Papa Francisco ele nasce no dia 17/3 de 1936. Vamos observar isso aqui. Perdão, o Papa Francisco ele nasce no dia 17/12. Vamos aqui consertar 17/12. De 1936. É porque eu olhei ali o momento onde ele foi eleito Papa, né? Que foi no dia 13/3. Bom, aqui nós temos uma influência numerológica. 17/3 de 1936. Aqui nós temos no dia natalício dele a energia do número 8. Né? E esse 8... ele vai ser muito representativo porque ele fala dentro da numerologia que é aquele que vai organizar, ele vai trazer através do comando dele uma construção de um novo momento, de uma nova fase. O 8 sempre ele vai trazer esse arquétipo, né? O 8 dentro do tarô ele representa a força, a disciplina, a sabedoria. O 8 ele representa não uma força bruta, mas uma força através da inteligência, da sabedoria. Um número muito forte e muito lindo que traz um arquétipo muito bonito. Mas se nós somarmos o número 1 mais 7, mais 1, mais 2, mais 1, mais 9, mais 3, mais 6, nós chegaremos ao número 30, que reduzido ele se tornará o número 3. E aqui nós temos, tá, esse número 3, a Imperatriz. A Imperatriz é Jorge Mário Bergoglio. Bom, ele passa a governar, ele passa a tocar toda a vida dele através da energia da Imperatriz. E o número 3, ele representa para a numerologia a comunicação, a fala, a forma de se expressar, de conversar com o outro. E isso é a Imperatriz. A Imperatriz tem essa energia da comunicação, da fala, do se relacionar bem com o outro, né? Então, ele traz toda essa energia da Imperatriz, que, através do número 8, vai utilizar toda a sua força interior, tudo aquilo que ele tem de energia aqui interna, para que ele possa organizar toda a sua vida e chegar até o Vaticano. Então nós vamos pegar esse número 3 aqui, nós já temos a Imperatriz, para que a gente
entenda mais ou menos a energia que nós vamos utilizar aqui. Bom, o Jorge Mário Bergoglio leva toda a sua vida ali, né, como padre, depois ele passa a ser bispo e até chegar como para ser eleito Papa lá no Vaticano. E isso acontece no dia 13, olha só, 13/3, aí sim o 3, de 2013. 2013. Bom, 13/3/2013. Se nós somarmos todos esses números aqui, nós encontraremos o número 13 de novo, né? E dentro da redução teosófica, que nós somos obrigados a fazer, encontraremos o número 4. Bom, o 13 dentro do tarô, tanto o dia que nasce, que o Jorge Mário Bergoglio nasce como Papa, né, esse dia seria o dia do nascimento dele, ele está sobre tanto o dia natalício quanto dentro da soma total dos números, ele está sobre a energia da morte, da transformação. É o ceifador. A gente tem que olhar sempre, quando a gente vai observar a carta da morte no tarô, a gente tem que sempre observar não como uma morte de um corpo físico, mas como uma transformação. Na verdade, a morte do corpo físico, ela representa isso, né? Representa essa transformação. E por que isso, esse número 13, é tão importante a partir do momento que ele toma posse como Papa, né? Quando Jorge Mário Bergoglio toma posse como Papa, porque ele queria transformar a Igreja Católica. Ele queria mudar toda a Igreja Católica, mas ele encontra ali muitas disputas dentro da Igreja Católica. Ele encontra ali grupos que não aceitam essa mudança que ele queria fazer. Mas ele está sobre a energia do imperador. E o imperador, ele é o disciplinador. Ele é aquele que vai botar a mão na massa, vai fazer, porque ele tem energia suficiente para que fosse feito toda essa mudança dele. Então aqui nós já temos mais o número 4, né? Vamos deixar o número 4 aqui, o imperador, que é o número base de toda essa nossa leitura, de tudo aquilo que a gente está tentando entender aqui, né? Bom, mas ele toma posse, e aí nós vamos observar que ele toma posse no dia 19, deixa eu olhar minha colinha aqui, 19/3 também, tá? É no mesmo mês do 3 de 2013, mesmo ano, né? 2013. Bom, ele toma posse, e aí ele toma posse dentro de um número 1, que seria o mago, né? Mas nós temos aqui a lâmina do mundo, ou a lâmina do sol, né? Iluminando o Papa Francisco, né? Ele passa a receber essa energia do número 19 e o sol, e aí a gente pode utilizar o sol da verdade, o Deus Sol, né, que ilumina o Papa Francisco através do seu número, do número que representa a imperatriz, ou seja, o Sol ilumina a imperatriz,
E nós temos aqui o número 6, que é o ano que nasce, que o Papa toma posse, né? O Papa Francisco toma posse, o número 6, que representa os amantes, os novos caminhos, as novas escolhas que ele precisava fazer nesse momento. Então, o Sol ilumina a Imperatriz. O Sol traz essa força. Mas se a gente for somar todos esses números aqui, nós encontraremos o número 19 mais uma vez, que vai gerar o número 10. E o número 10, ele representa a roda da fortuna. E olha só que interessante. Se nós reduzirmos mais uma vez aqui, nós encontraremos o número 1, o mago. Então, ele toma posse aqui, o mago toma posse. Ele é o Papa Francisco. O Sol ilumina a Imperatriz com novos caminhos e novas escolhas sendo feitas. Tá? Esse Sol que ilumina a Imperatriz é nada mais, nada menos do que o retorno do mago. Ou seja, esse personagem que assume o papado nesse dia aqui, 19, ele já foi, em algum momento da história dele, né, das vivências que ele teve, ele já passou por um posto ou de papa, onde ele foi, em algum momento, ou ele foi papa, ou ele foi um personagem ali muito importante no mundo. Porque é o retorno. E o tarô, ele vai mostrar isso pra gente, que ele retorna, o mago retorna ao seu posto. E é isso que representa, né, o Papa, o Padre. É um ser que tem um poder espiritual. E ele seria o mago. Então, o Sol ilumina esse Papa. Ilumina para trazer de novo a cena desse grande personagem. Então, nós temos aqui também, né, o retorno do mago. O Sol ilumina esse personagem, né, e ele retorna através da roda da fortuna, que vai mostrar que ele está apenas fazendo um retorno, né, ao posto que já era dele. Ou ele foi um grande imperador com influência no planeta e ele vem trazendo tudo isso de volta, né? Mas ele desencarna, e aí a gente vai observar, ele desencarna no dia 21, né? E aí nós vamos buscar aqui o dia 21, que é a lâmina do mundo, né? A lâmina do mundo, 21. Então, ele retorna, e esse arcano de número 21, ele representa também, em algumas leituras, o retorno ao útero, a parte uterina, onde ele vai de novo, né? Ele faz esse retorno ao mundo espiritual através do arcano de número 21. E quem retorna? E quem retorna? Ele retorna no dia 21/4, o imperador.
o imperador, ele retorna, tá aqui, o imperador, ele retorna à sua casa. E nós temos aqui, né, o ano que ele nasceu, marcando o final de um ciclo. Porque o 2025, ele é o 9, né, o ermitão. Deixa eu ver se eu tenho aqui a carta do ermitão, para a gente poder trazer o ermitão aqui, né? Tá aqui. Então nós temos o fim de um ciclo, o ermitão trazendo essa energia, ele retorna através do ermitão. Olha só como as energias, como o tarô vem mostrando para a gente as influências energéticas em que levam esse Papa a partir do dia 21. Mas, se nós somarmos aqui, e olha como as coisas são muito claras, né? E às vezes a gente não vai observar, a gente vai passar despercebido. Nós temos aqui o número 3, né? 21, que é o número 3, é o número da Imperatriz. Então, a Imperatriz, né, retorna junto com a energia do Imperador, né? É o Yin Yang. Então, nós temos aqui 7 com 9, nós vamos ter o número 16, que é a torre. A imperatriz, o imperador cai através da torre do número 16. E se nós somarmos o número 16, nós encontraremos o número 7, que é o final do ciclo, final de um ciclo espiritual através do carro, né? São os novos caminhos em que esse personagem segue. Aqui encerra toda a história de Jorge Mário Bergoglio. Quando a gente vai analisar e refletir sobre esses números, realmente a gente fica ali até assustado, né? Porque são muitas evidências energéticas, numerológicas, através do tarô, que mostra que o Papa Francisco, ele chegou nos seus últimos momentos, mas ele deixa para a gente, e quem sabe ler nas entrelinhas vai entender que ele deixou uma mensagem, né, que ele retornará, porque ele não encerra o seu ciclo aqui na Terra. Ele não encerra o seu ciclo. A obra dele está incompleta. Ele retornará. A numerologia, o tarô, ele vai mostrar muito claro para a gente por que essa torre ela vai ruir justamente nesse dia 21, talvez ali por escolhas que ele tenha feito. E às vezes a gente faz algumas escolhas, toma algumas decisões, e como ele estava com uma influência muito forte dessa torre, ele vai para o desenlace. Não. Mas ele já estava com uma idade avançada, 88 anos, dentro da numerologia era 89 anos, né? A idade avançada, com problemas de saúde, então, né, a torre vem e encerra tudo isso. Mas o Papa Francisco, ele ainda tem muitas histórias e ele retornará com certeza. O que você achou disso? Comente, deixe o seu like, chame mais pessoas a fazerem parte da nossa família Despertar.
Um fraterno abraço. Até a próxima, gente.